Olá, começando agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje vamos falar um pouquinho sobre as doenças de inverno. Quais as principais doenças e sintomas que fazem com que a pessoa precise de um atendimento de urgência e emergência. E tem ainda a campanha de hepatites, o teste de prevenção, a testagem que foi realizada aqui na Beneficência, uma vez que nós estamos no mês de julho, julho amarelo. Então, olha, o programa está imperdível, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, nosso bate-papo de hoje com ele, que é médico aqui do pronto-socorro do HBP, Dr. Maruan Sultani. Doutor, a gente hoje tem muito assunto para falar sobre pronto-socorro. Quando se fala em pronto-socorro, as pessoas ficam assim, nossa, mas quando que há necessidade de eu ir para um pronto-socorro? Mas antes eu quero agradecer a sua participação e aceitar a nossa entrevista, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade, Cris. Obrigada. Vamos lá, doutor, a gente está numa época de inverno, então a gente sabe que as doenças respiratórias acabam aumentando mais. Quais são os principais atendimentos que a gente tem aqui no pronto-socorro? Nessa época de inverno, realmente, a incidência aumenta bastante dos sintomas respiratórios, seja associado a uma gripe, a um resfriado, né, os quadros da rinite, rinocinusite, os quadros alérgicos, assim como os quadros gripais também, quando vem uma certa dor no corpo, febre, dor de cabeça associada. Muitas vezes aí limitam, né, as atividades laborais, os pacientes que procuram aí o atendimento têm essa necessidade de um certo resguardo, ficar de repouso, vindo ao pronto-socorro aqui para buscar um atendimento, o conforto dos sintomas e a necessidade do afastamento, né, até pela proteger os colegas de trabalho, os colegas de profissão também para os quadros contagiosos, né? Agora, doutor, quando a gente fala das doenças respiratórias, muitas pessoas confundem a gripe. Hoje a gente tem Covid, que não adianta deixar de falar. A pandemia aparentemente parou, mas assim, acabou, mas continuam tendo alguns casos ainda de Covid, então as pessoas têm que tomar certos cuidados ainda. Mas quais são os principais sintomas que levam uma pessoa para o pronto-socorro? Normalmente aí os sintomas que limitam das atividades, né? Seja uma dor no corpo, uma dor de cabeça, o que chama atenção, algum quadro febril, começando com sintomas respiratórios, seja uma congestão nasal, uma irritação na garganta, um desconforto aí na parte de deglutição, às vezes, quadro de tosse seca, às vezes uma tosse secretiva, e tudo isso aí é importante, essa procura, exatamente para se fazer o tratamento, o diagnóstico logo no início dos sintomas, não deixando esse quadro e se agravando, se complicar aí para um quadro eventualmente pode evoluir para um quadro de desconforto respiratório mais importante. Então é essa necessidade da procura, fora os tratamentos convencionais, né? Como a hidratação, os cuidados preventivos, como vacinação, sempre temos as campanhas aí de influenza, comentou do Covid, tivemos a vacinação do Covid, é sempre o diagnóstico diferencial tem que se fazer, então dependendo dos sintomas que apareçam e que os pacientes apresentem, tem essa necessidade também ainda de se fazer essa investigação com os testes, né? Sim. Agora, muitas pessoas comentam assim, eu fui no pronto-socorro, passei pelo médico, o médico falou que é virose. Hoje qualquer coisinha é virose. O que vem a ser essa famosa virose que todo mundo fala? É uma virose, mas ela não tem nome? O que ocasionou? O que pode ser, doutor? Virose é um nome genérico por uma infecção viral, né? E nessa época de inverno, se a gente vai num restaurante, em casa, no trabalho, entra no ônibus, é tudo pelo frio, janela fechada, o aglomerado, todo mundo tem esse contato mais próximo com o outro, não fica aquele ambiente com circulação de ar e fica muito fácil a propagação dos quadros virais. Então, o nome genérico para virose, temos os adenovírus, os rinovírus, o coronavírus, não deixa de ser, então é um nome genérico para o quadro viral. Todos estão quadros semelhantes quando atingem a parte respiratória, foram esses sintomas que a gente mencionou, né? E para facilitar até para o paciente entender que, por ser um quadro de uma virose, digamos assim, não deixa de ser um quadro transmissível. Então, a importância, sempre quando o paciente está com esses sintomas, fazer o tratamento e se preocupar também com os próximos, com os familiares, com o uso de máscara, né? Agora que foi um hábito aí que veio
e que ficou na população, né, o uso de máscara durante a pandemia, quando está com quadro respiratório, não necessariamente aí sendo coronavírus, sendo um Covid confirmado com o exame, é importante no ambiente, um ambiente público, o uso de máscara para proteger de todos os outros quadros virais da parte respiratória. Né? Isso é importante estar alertando, né? Porque assim, a pessoa acordou com eu tô com a garganta hoje, eu tô espirrando, tô tossindo, coloca uma máscara, vai ter contato com alguém, coloca uma máscara, independente de ir em algum local público. É importantíssimo aí, né? Cuidar da sua saúde, pensando nos próximos, pessoas que moram aí com outros que têm uma fragilidade da parte da saúde, pessoas idosas, com morbidades, então é importante realmente essa prevenção. Agora, doutor, o inverno também aumentam casos de crises hipertensivas? Sim, sim. As pessoas que têm pressão alta, por que elas sofrem mais com a pressão subindo na época de frio, de inverno? Temos alguns fatores, né, que interferem nisso. O próprio frio em si, a parte arterial, a vasoconstrição, né, das artérias, ou as artérias ficam um pouco mais constrictas, mais fechadas, isso daí faz elevar a pressão arterial, que gera sintomas de crises de pico hipertensivo, às vezes quadros relacionados a infarto, para quem já tem principalmente para quem já tem a predisposição. A pessoa no frio ela perde a sensibilidade de sede, a vontade de beber água, isso daí acaba levando a uma desidratação, e a pessoa por não estar transpirando, ela acaba não se hidratando, isso daí leva uma desidratação, isso daí é um quadro que pode também gerar esse aumento dessa pressão, e esses quadros cardíacos, quadros cardiológicos, infartos, doenças coronárias, que também aumentam a incidência aí por conta do inverno. A alimentação acaba sendo uma alimentação mais gordurosa, uma alimentação no inverno costuma ser, né, algo mais oleoso, não é tão comum aí a parte de saladas, alimentos mais frescos, mais saudáveis, assim como fazemos no verão. Enfim, são N fatores aí que acabam no fim das contas aí evoluindo apresentando um aumento aí dessas incidências aí de problemas cardiológicos e picos hipertensivos, consequentemente. Agora, doutor, o senhor falou de hidratação. A gente sabe que principalmente os idosos, eles têm mais predisposição a terem desidratação. Aumenta muito, então, o caso de desidratação, principalmente em idosos nessa época? O idoso, é comum ele perder a sensibilidade da sede, né? Para um idoso sentir sede quando ele já está com um organismo aí muito carente de líquido, muito desidratado. Então, principalmente quem tem idoso em casa, que faz os cuidados com esses idosos, é importante aí toda hora estar ofertando, não esperar o idoso vir pedir água, ofertando, seja suco, sopa, gelatina, tudo que vá dar esse aporte hídrico, uma boa hidratação para ele, não esperando aí o idoso simplesmente falar que está com sede, porque daí já realmente é que está bem carente o organismo aí de líquido. Doutor, uma coisa também que a gente sabe que tem aumentado muito, principalmente pós-pandemia, são as crises de ansiedade. A pessoa às vezes procura um atendimento médico, um atendimento de emergência, às vezes chama até o SAMU também e é uma crise de ansiedade, achar que está infartando, achar que está tendo alguma coisa. Doutor, como conviver com isso e quando que a pessoa deve procurar um pronto-socorro para saber se realmente é uma crise de ansiedade ou se está tendo alguma coisa? Vigente é qualquer sintoma que apresente, seja uma falta de ar, uma dor no peito, uma sensação de desmaio, é importante procurar um atendimento para elucidar realmente o que está acontecendo. O paciente dando a entrada no pronto-socorro, lógico, a gente faz a pesquisa pela parte física, algum problema relacionado a uma doença física, e um diagnóstico diferencial seria um quadro relacionado a uma doença psíquica, seja uma crise de ansiedade, um quadro de estresse, um estresse agudo. E é importante essa procura no pronto-socorro, que normalmente é a primeira vez que se faz um diagnóstico, né? O paciente fica convivendo algumas vezes com esses sintomas, achando que é algo normal de se conviver e precisa realmente ter uma crise aguda, procurar um pronto atendimento para dali ser direcionado a um acompanhamento especializado, um acompanhamento ambulatorial, um segmento com um especialista, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, às vezes algumas orientações de algumas outras medidas, como exercício físico, a higiene do sono, horas de sono regulares, aqueles períodos de
para acalmar, né, essa parte da mente, algumas vezes como relacionada à atividade, outras vezes meditação, yoga, algumas medidas aí para melhorar aí a parte do relaxamento do dia a dia, não só aquele estresse do trabalho diário que vai culminando nesses sintomas. Então acho que é importante, frente a qualquer sintoma, o paciente procurar o pronto atendimento, e do pronto atendimento, muitas vezes aí a gente já dá esse encaminhamento para fazer o segmento, prevenindo das outras crises agudas, né? E o paciente acaba fazendo o segmento ambulatorial diretamente com o especialista. Doutor, o senhor, além de estar fazendo atendimento, o senhor também faz parte da coordenação aqui do pronto-socorro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o atendimento, que a gente sabe daquele protocolo de Manchester que tem, quando que é emergência, quando que é uma urgência. É sempre bom, a gente já falou sobre isso, mas tem que continuar falando, porque às vezes a pessoa acha que chegou no pronto-socorro, já tem que ser atendido. Não, o meu caso é mais importante do que o dele. E não, existe sempre uma triagem que é feita. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a rotina do pronto-socorro. Certo. O paciente dando entrada no nosso pronto-socorro, habitualmente não há um tempo de demora grande para ser atendido, mas primeiramente, prontamente, ele já é encaminhado ao serviço de triagem, onde o enfermeiro ele faz todos os exames da parte dos sinais vitais do paciente, vendo como está a frequência cardíaca, a oxigenação, a temperatura do paciente, se tem algum sinal de alerta junto com a queixa principal do paciente, se fazendo parte dessa classificação de Manchester, como falou, onde o paciente recebe uma pulseira com uma cor indicando aí o tipo de gravidade e o tempo estimado, o tempo máximo, aliás, espera que ele precisa ser atendido. Felizmente, o nosso atendimento, dificilmente ele passa esse tempo de atendimento. Praticamente aí é muito raro de acontecer, só quando tem realmente um quadro de uma demanda de atendimento muito alta, mas isso daí é importantíssimo exatamente para a gente organizar esses atendimentos e dar o foco necessário do primeiro atendimento imediato. Tem um paciente de emergência que é prontamente atendido, encaminhado para o nosso repouso, sala de emergência se necessário. É um paciente que recebe o diagnóstico de emergência, que tem aquele atendimento, não deixa de ser um quadro grave, mas tem aqueles 15 minutos de atendimento para ser prontamente também atendido. Os casos que recebem a classificação da pulseirinha verde, que tem até 50 minutos de atendimento, e ver que esses 50 minutos de espera não vai ter nenhum déficit aí com relação ao final do atendimento, né? ao final da estadia dele, do atendimento dele no pronto-socorro, e os casos não urgentes, que podem até esperar 2 horas de atendimento, né? E sempre dando prioridade para quem realmente aí tem essa maior necessidade, os idosos e os casos mais graves. Certo. Doutor, a gente sabe que muitas pessoas acabam ainda procurando atendimento de um pronto-socorro para passar numa consulta, né, doutor? Isso não é correto. Sim, todos os convênios que atendem, ou até mesmo particular, é interessante que ele tenha um acompanhamento com um médico, sempre com o mesmo médico, que vai na primeira consulta, às vezes vai ter necessidade de alguns exames, dependendo dos resultados desses exames, o mesmo médico vai avaliar e vai dar um segmento, um acompanhamento, né? O nome disso é um segmento ambulatorial. Temos também a parte de ambulatórios, né, da beneficência, e do pronto atendimento é importante aí que se resguarde realmente as consultas de urgência e emergência. Então, às vezes fazer um acompanhamento, seja com um cardiologista, um geriatra, um endocrinologista, é importante que se faça, e resguardar realmente o pronto-socorro para aquelas queixas novas, digamos aqui, aquelas queixas de urgência e emergência, procurar essa avaliação. Para a gente encerrar, doutor, é possível a gente passar pelo inverno de forma saudável, tendo alguns cuidados? Quais seriam os principais cuidados? Hidratação, antes de mais nada, e atividade física, não muda nada os cuidados aí que tem que ter em todas as épocas do ano, né? Mantendo aí uma boa dieta, atividade física, os cuidados preventivos com a saúde, seja o acompanhamento, no caso com os exames de rotina, com cardiologista, o público feminino, os acompanhamentos ginecológicos, de rotina, de prevenção. Os cuidados sempre com a mudança climática, apesar de não sentir aí a sensação térmica de calor, acaba tendo as queimaduras solares, acontecem, né? Então sempre, por mais que esteja aí um dia mais claro, esteja com o corpo descoberto, não é porque está frio que vai deixar de usar o protetor solar. Alimentação, hidratação, protetor solar, atividade física é importante, e o acompanhamento médico preventivo.
certo? Doutor, muito obrigada pela sua a estreia oportunidade. aqui no Beneficência na TV. Muito obrigado, desculpe o nervosismo, mas agradeço. Imagina, o médico também fica nervoso, né? Fica um pouquinho tenso para dar entrevista, mas eu quero já deixar um próximo convite para o senhor participar. Bom, é prazer. Tá bom? E eu vou Obrigado, liberar Cris. o senhor, eu sei que o senhor tem que voltar. No próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. HBP, Hospital Beneficência Portuguesa, 163 anos de amor à vida. Projetado para cuidar de você. Investimento em alta tecnologia, com aquisição de um moderno tomógrafo com inteligência artificial. Um novo pronto-socorro cardiológico 24 horas. Implantou unidades ambulatoriais e o pronto atendimento do Hospital do Coração. HBP, 163 anos de amor à vida. Um novo hospital projetado para cuidar da sua saúde. Com atendimento personalizado e humanizado, o serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto. Velórios climatizados, livro de condolências digital e translado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Bom, eu vou conversar com o Jeová Fragoso, que é o presidente do Grupo Esperança. Hoje nós estamos gravando no segundo dia aqui de campanha. Jeová, eu queria que você falasse um pouquinho, porque esse ano tá vindo bastante gente, muitas pessoas estão procurando para fazer a testagem, né, Jeová? Sim, as pessoas estão tendo a conscientização, o Grupo Esperança, vocês que nos apoiam na mídia, de divulgar que a hepatite C, embora uma grave doença, né, uma grave preocupação de saúde pública, hoje ela tem cura, né? A medicina desenvolveu medicamentos eficazes. Em 12 semanas, a pessoa que se detecta portadora do vírus da hepatite C, ela cura, né? Então, de cada 100 pessoas, 99,9 vão curar. Quer dizer, a gente fala que a pessoa que não cura é aquela que às vezes não toma o medicamento certinho e tal, né? Ele é todo distribuído pelo SUS, né? E a pessoa fazendo esse tratamento, ela vai evitar as graves formas evolutivas, porque a hepatite, como tudo na medicina, é uma inflamação tite, né? O termo tite. Hepatite, que vem do latim, é a inflamação do fígado. E tem vários tipos de hepatite, né? As hepatites virais são as mais importantes do nosso meio. Tem a A, tem a B, tem a C, tem a E. Mas a hepatite C é uma das mais preocupantes, né? Ou seja, a maior preocupação é a hepatite C, porque ela tem uma característica sintomática, a pessoa tem um contato com o vírus, não sente absolutamente nada, né? A gente pensa, as pessoas relacionam, né, a hepatite com olho amarelo, né, com urina escura, isso acontece de fato, mas principalmente na hepatite C, quando já está numa forma grave, a evolução já aconteceu. É a maior causa de cirrose e de transplante hepático, né, indicação para transplante é a maior causa da hepatite C. Então é muito importante que as pessoas venham fazer, e elas estão tendo essa consciência, como você falou, né, e aqui na Beneficência estamos atendendo aí um número acima da expectativa, né? E, eventualmente, a pessoa que tem o resultado positivo, ela está tendo um encaminhamento imediato para o tratamento. Em questão de 30 dias, ela já tem o acesso, tudo gratuito pelo SUS, né? E, como nós dissemos, um tratamento totalmente eficaz. Jeová, a gente já falou isso aqui diversas vezes, né, no programa Beneficência na TV. Todo ano a gente está aqui falando sobre a importância de se fazer a testagem e também sobre os sintomas e os tipos. Mas, para quem está chegando agora, para quem acabou não vendo, perdeu, vamos recapitular, né? Quais são os tipos de hepatite e, no caso da hepatite C, quais são os principais sintomas? Porque, às vezes, quando ele aparece, como você mesmo já falou, já está num estágiozinho um pouquinho mais avançado, né? Sim, então, como nós falamos, é uma sopinha de letras, né? Tem a hepatite A até a hepatite E. A hepatite A, ela é muito preocupante para a criança, porque a contaminação dela, né, ela se dá através de oral fecal, ou seja, água contaminada, né, criança que vai no rio. Antigamente tinha até muito mais infecção para a criança, porque não existia o celular, o tablet, os joguinhos, né, então hoje ela fica mais em casa, mas ela é preocupante para a criança, mas tem vacina, tá? A vacina é limitada por idade,
entendeu? Mas está dentro do calendário vacinal também. Para o adulto, a hepatite A não é tão importante, ela tem, obviamente que uma pessoa ou outra pode desenvolver as graves formas evolutivas, mas ela tem normalmente uma cura espontânea, hepatite A. A pessoa fica com anticorpos, né? Ela não vai poder doar sangue para o restante da vida. Fora isso, uma vida normal. A hepatite B, né? A forma de contaminação da hepatite B, além de fluidos corporais, além de condições sanitárias também, ela é uma importante de transmissão sexual, né? Então, ela inclusive tem na literatura que ela até infecta mais dentro do ato sexual do que o próprio HIV, né? Mas a hepatite B tem uma atenuante, tá? Ela também desenvolve graves formas evolutivas, mas ela tem uma atenuante muito importante, que é a vacina, né? Eu até aproveito aqui o espaço para dizer, qualquer pessoa de qualquer faixa etária, né, ela pode tomar essa vacina gratuitamente na unidade de saúde mais próxima da sua residência. Tá? São 3 doses, toma uma depois de um mês, a segunda e depois de 6 meses, a terceira ela está imunizada para a hepatite B, muito importante isso. E a hepatite C, ela só tem a transmissão parenteral, ou seja, através de sangue contaminado, né? Então a pessoa pode até falar, poxa, mas eu não mexo com sangue, eu estou tranquilo, né? E não tem vacina, tá? É importante a gente dizer, não tem vacina, ainda não conseguiram desenvolver a vacina da hepatite C, e a pessoa acha que não trabalha com sangue e tal, está livre da doença. Lê do engano. Aí que é o problema, porque o sangue infectado com hepatite C, ele pode ficar até 72 horas, 3 dias, fora do organismo humano, em condição de passar para outra pessoa. Então, onde que está o foco de infecção? Em objetos, utensílios perfuro-cortantes, os instrumentos utilizados principalmente de beleza estética, como alicate de cutícula, pinça de sobrancelha, né? Aparelho de barba, então, né? E tinha um costume, a gente teve vários casos que interagiram com o Grupo Esperança, de mulheres que se tornaram infectadas, se tornaram portadoras, por aquele costume de usar o aparelho do marido, né? Para fazer a depilação. E, fora isso, também, a própria tinta da tatuagem, né? O vírus sobrevive na tinta da tatuagem. Então, hoje é o modismo, né, da tatuagem, mas as pessoas vão fazer, é bacana e tal, mas tem que estar muito atento, né? Não só na troca das agulhas, né? Dos equipamentos perfuro-cortantes que usam na tatuagem, mas também o receptáculo da tinta. Porque se o tatuador, né, a tatuadora usa a agulha e coloca no mesmo receptáculo da tinta, né, ela pode estar infectando também as pessoas. Então, por isso, essa grande diferença. E nós temos a hepatite D. A hepatite D, ela dá muito em situação ribeirinha, no norte, porque ela sempre está associada com a hepatite B. Então, a pessoa que não tem hepatite B, não tem a D, né, e vice-versa, tá? E temos também a hepatite E, que é igual a A, é menos frequente no nosso país, mas também é por infecção oral fecal, questões sanitárias principalmente. Jová, dado todas essas informações, então é importante salientar que a pessoa precisa fazer a testagem e também tem a possibilidade de tomar a vacina. Você falou que esse ano tem um diferencial, que vocês estão com uma parceria. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Além dessa parceria fidedigna, né, de tantos anos que a gente tem, de mais de 20 anos com a Beneficência Portuguesa, que é muito importante a gente dizer que a Beneficência Portuguesa, ela tem uma colaboração importante em todo o território nacional, porque daqui, né, eu me orgulho, Beneficência de Santos, né, eu me orgulho de ser santista, que muitas atitudes de vanguarda, a própria lei municipal, né, que foi a primeira semana no país copiada, tudo que é bom tem que ser copiado, né? A gente fala copiado, é um termo de expressão, por vários municípios, né, até no próprio Ministério da Saúde, que instituiu o Julho Amarelo, teve a origem numa lei que o presidente da Beneficência Portuguesa, enquanto vereador, né, a lei 1990 de 2001, olha quanto tempo, né, sancionou a lei, né, municipal de uma semana inteira de atenção, de prevenção, de controle, né, muita divulgação das hepatites virais. E nessa sequência, né, a gente chegou nesse momento que nós falamos, né, um momento que hoje está tudo no fluxo, né, normal no Brasil todo, não é só em Santos, né? E a gente teve nesse ano uma parceria muito importante também, agregou aqui essa parceria antiga do Grupo Esperança com a Beneficência Portuguesa, a Associação Paulista de Estudos do Fígado, né? Então é a APEF, né, como a gente chama, e ela hoje ela tem como presidente o Dr. Rogério Camargo,
que é exatamente uma pessoa que veio aqui dentro do social, colaborou muito, né, fazendo atendimento aqui gratuito, né, dentro da sua expertise de hepatologista, de cirurgião, e ajudou a gente numa época que tinha uma demanda muito grande de pacientes, e a Benê abriu as portas, né, dos seus consultórios, dos seus laboratórios, e o Dr. Rogério, hoje presidente da PEP, como nós falamos, né, esteve aqui com a gente também. Então a gente fica muito feliz de ter uma instituição tão forte, né, como a PEP, né, uma das instituições mais importantes de estudo para fígado, também com a gente na parceria esse ano. Eu estou acompanhando a minha mãe, que veio fazer um tratamento, e fiquei sabendo pelas enfermeiras que tinha essa testagem, né? E era rápido, aí eu resolvi fazer. O que você acha dessa campanha da Beneficência, de estar fazendo essa testagem para as pessoas? Eu acho ótimo, porque eu nunca tive oportunidade de fazer, né? E hoje eu fiquei curiosa, falei, vou aproveitar que eu já estou aqui e vim fazer. Já levou a picadinha? Já, ele foi tão rápido que eu nem vi. Ia perguntar se doeu. Não doeu. Aí eu vim hoje pegar um exame, já aproveitei e já falei, vou fazer também, né? A senhora faz todo ano ou é a primeira vez? Primeira vez. Eu nem sabia que existia exame para isso. É a primeira vez. E é importante para fazer? Sim, eu acho que é. Desde o momento que a gente tem que saber para tentar melhorar, né? Porque também transmite, né? Bom, converso agora com o nosso presidente, Ademir Pestana, que como vereador é o autor da lei aqui para testagem, uma lei de 2001, né, e que já percorreu o Brasil inteiro, né, presidente? Sim, é a primeira lei do Brasil, né, a lei 1990 de 2001. Naquela época o Grupo Esperança tinha a sua formação. O Grupo Esperança são as pessoas defensoras, né, aquelas pessoas portadoras de hepatite que se viam assim desamparadas. Se formou esse grupo de pessoas para mostrar à comunidade, às secretarias e ao Ministério da Saúde a importância da hepatite C, que vinha se alastrando grandemente em nossa cidade, enfim, no Brasil. E mediante esse encontro entre a Beneficência Portuguesa e o Grupo Esperança, né, para que nós fizéssemos aqui um apoio de atendimento a essas pessoas que não tinham plano de saúde também, para poder ajudá-las. E daí surgiu a lei, né? A lei foi muito bem-vinda, foi muito comemorada, e já naquela época nós fizemos uma reunião, se eu não me engano, na Unimed, e veio o representante do Ministério da Saúde. E naquela época nós mostramos que a AIDS, né, já matava menos que a hepatite C. Então aquilo despertou, né, o Ministério, e os grupos se expandiram, e o governo começou a apoiar, percebendo da importância desse tratamento, né, uma campanha social para ajuda da população na prevenção, que vai ser o grande caminho para baratear a saúde e dar longevidade às pessoas. Tá aí, esse foi o Beneficência na TV de hoje, espero que você tenha gostado. E antes, meu agradecimento especial a toda a equipe da Casa 67, um beijo especial para a Beth, para a Daya, a equipe que está sempre cuidando de mim também. Eu fico por aqui e na próxima semana você já sabe, né? A gente tem um encontro nesse mesmo dia e horário. E se você quiser rever alguma coisa, as redes sociais, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Até a próxima semana para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.